Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, Deus falou comigo aqui e eu preciso te entregar essa palavra hoje. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente passa por tantas provações, não é verdade? Tantas dificuldades. Parece que todo dia é um leão que você tem que matar, se não vários leões, né? Mas, irmãos, Deus me mostrou aqui que muitos de vocês, diante dessas provações, vocês quase se desviaram. Vocês quase perderam a fé, sabe? Porque por mais que você acredite em Deus, muitas vezes vem aquela dúvida, né? Será mesmo que Deus está comigo? Será mesmo que Deus está ouvindo minhas orações? Será mesmo que eu vou conseguir permanecer firme na fé até o último dia de vida? Irmãos, muitos desses questionamentos é o próprio inimigo que coloca na sua mente. Eu vou te explicar exatamente hoje o que está acontecendo, o nível de batalha espiritual que você tem enfrentado. Irmãos, é forte, você vai entender que muitas das coisas que você passa são porque o inimigo, ele quer testar a sua fé, para ver até onde você vai com Deus. Olha, eu já passei por tantas provações da minha vida, mas eu posso te dizer com convicção aqui, nem tudo, irmãos, nem tudo, guarde isso, nem tudo são demônios, nem tudo é batalha espiritual. Muitas vezes é algo emocional, é você mesmo que está enfrentando as suas lutas, pelas dificuldades que você tem passado, é claro, pelas frustrações, decepções. Mas, irmãos, apesar de nem tudo ser demônio, existe mais demônios do que você imagina que estão tentando roubar a nossa fé, estão tentando fazer a gente cair em tentação. E ele usa pessoas à nossa volta, pessoas que não têm a mesma visão espiritual que nós. Sabe, você que está acompanhando aqui a oração, todo dia você tem orado comigo de manhã, à noite. O inimigo sabe disso, ele sabe que você quer se firmar com Deus, que você quer deixar de lado os vícios que te prendiam antes, os pecados que te atrapalhavam tanto. Ele sabe que você quer mais de Deus. Então, o inimigo ele vai usar pessoas para te desencorajar, sabe? Ou ele vai colocar até mesmo um desânimo, aquele cansaço, aquela coisa ruim que você sente, assim, eu vou ficar só na cama deitado, não vou nem levantar, não vou nem assistir o vídeo do pastor. Quantos de vocês já pensaram isso, não é verdade? Mas, irmãos, nós estamos rodeados de uma batalha espiritual tão forte e eu vou te revelar aqui o que você tem que fazer e o melhor, no final dessa oração você vai sentir um amor de Deus tão forte pela sua vida que você vai dar a volta por cima e você vai continuar perseverando. Amém? Eu não aceito ver você nessa situação. Eu não aceito ver você querendo abandonar o barco em qualquer dificuldade que você está passando. Eu não aceito também você preso no pecado. Irmãos, vamos nos libertar através da nossa fé em Jesus. Amém? Porque a Bíblia diz em João capítulo 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Deus não quer uma obra pela metade. Ele quer te libertar por completo. Glória a Deus. Eu vou te explicar tudo o que Deus colocou no meu coração. Eu só vou te pedir uma coisa. Clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Ele entende que é um conteúdo para toda a família, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Clicando aqui, tem um botão inscrever-se. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? E, irmãos, eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. Nós chegamos à marca de 15 milhões de inscritos. Louvado seja Deus. Esse é um marco, sabe por quê? Eu me lembro quando eu comecei no canal e teve muitas pessoas que me desencorajaram, sabe? Inclusive, teve uma pessoa que falou assim pra mim: olha, se você não trouxer polêmicas nos seus vídeos, falar do mundo gospel, falar contra pastores, notícias polêmicas, o seu canal não vai crescer. Irmãos, a partir daquele momento eu tomei a decisão. Todo vídeo que eu fizer aqui no canal, eu vou ensinar da Bíblia. Eu não vou ficar criticando pastores, cantores, eu não vou ficar criando contendas, eu não vou ficar me apoiando em polêmicas. Eu vou trazer o que a Bíblia diz. É claro, eu posso trazer conteúdos atuais, mas sempre com embasamento na palavra de Deus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, as vozes dos inimigos, elas caíram por terra e Deus deu a vitória e Deus tem feito maravilhas. Eu só tenho que agradecer a vocês que compartilham e vamos fazer essa corrente de fé aumentar ainda mais, tá bom? Glória a Deus.
Então nós já vamos começar aqui. Eu quero ler para você Lucas capítulo 22, o versículo 31 e 32. Olha só o que Jesus disse para Pedro, presta atenção. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Portanto, quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Amém? Irmãos, aqui Jesus disse que Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu imagino que Pedro deve ter pensado assim: mas Jesus, é claro que o Senhor não permitiu, né? É claro que o Senhor vai me livrar dessa peneira, não é? Porque se Deus te revelou que Satanás está querendo nos peneirar, o Senhor vai nos poupar disso, né? Mas irmãos, Jesus falou o seguinte: olha, eu não vou te livrar dessa peneira, mas eu orei por você, tá bom? Olha que interessante, irmãos, Jesus ele não nos livra das dificuldades, das tentações, das provações, mas ele ora por nós. Olha que coisa interessante. Jesus ele não vai nos livrar da cova dos leões, mas ele vai nos dar o livramento. Lá no meio do problema, da dificuldade, Deus estará conosco, amém? Deus também não poupou aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não poupou eles da fornalha ardente. Mas enquanto eles estavam na fornalha ardente, o rei Nabucodonosor tomou um susto, porque ele viu um outro homem junto com eles. Esse homem era Jesus. Então, Deus muitas vezes não vai nos livrar do problema, da situação, mas Ele vai nos livrar no problema, no meio da dificuldade, tá certo? Jesus não poupou Pedro da peneira de Satanás. O interessante é que muitas vezes nós temos aquela falsa sensação, sabe? De que só porque nós cremos em Deus, nós seremos poupados de muitas coisas e nós não queremos passar por dificuldades. Mas irmãos, todos nós seremos testados na nossa fé. E Deus vai permitir isso, entendeu? E quando eu falo testados, é o diabo mesmo que vai testar a nossa fé. Isso não é Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus mesmo não é tentado por nada. Deus ele sempre nos prova, porque Ele quer que a nossa fé seja fortalecida. Mas é o diabo que vai tentar nos tentar. Ele vai tentar testar a nossa fé. E então Jesus disse que Satanás pediu para testar a fé de Pedro, assim como se peneira o trigo. Deixa eu te explicar, quando o trigo ele é peneirado, é para separar o grão da palha, entendeu? Ou seja, Satanás ele quer mostrar para Deus que a nossa fé não passa de palha. Ou seja, a nossa fé é passageira, a nossa fé voa, qualquer coisinha, qualquer dificuldade, a nossa fé vai embora para bem longe, entendeu? O diabo ele quer isso, irmãos. Ele quer mostrar, olha Deus, você está achando que o seu filho lá na terra, ele é obediente e ele vai ficar firme até o final? Eu vou te provar que ele só te serve por segundos interesses, ou então ele só te serve porque ele tem medo de ir para o inferno, ele só te serve por medo, por obrigação. Irmãos, é por isso que vem o teste da nossa fé, entendeu? Mas Deus ele permite porque... Por que Deus permite? Porque Ele quer provar para o diabo que aquilo que foi plantado em nós é um trigo verdadeiro, ou seja, é uma fé de verdade e ela vai prevalecer. Ela não vai passar pela peneira, mas ela vai permanecer firme. E essa fé, depois que ela é testada, ela vale mais do que o ouro. Ela é extremamente importante para nós e no mundo espiritual. Foi quem disse isso foi Pedro, amém? O apóstolo Pedro quem falou isso. Então, irmãos, nós vemos um exemplo muito claro na vida de Jó, por exemplo. Satanás chegou diante de Deus e o Senhor perguntou para ele: de onde você veio? E ele falou: eu vim de perambular por sobre a terra. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios, eles ficam como leão rugindo, procurando quem possa devorar. E eles ficam ao nosso derredor, entendeu? Eles ficam rondando, analisando quem está firme, quem não está firme com Deus. E ele então falou: olha, eu estou passeando pela terra e eu encontrei um homem lá, um homem chamado Jó. E Deus falou para ele assim: tá vendo o meu servo Jó? Ele me serve com integridade, é um homem que eu amo muito e ele me honra e ele me obedece. Aí o diabo, ele falou para Deus o seguinte: olha, sabe por que ele te serve? Porque o Senhor tem abençoado ele. Ele é um homem muito rico, muito próspero. Ele é um homem que te obedece porque você protege ele de todos os males dessa vida. E aí Deus falou: então vamos fazer o seguinte, você pode testar ele, já que é isso que você quer, mas eu te dou uma condição, tem limites. Você não toca na vida dele, porque a vida dele pertence a mim.
Mas Deus permitiu, irmãos. Lembra do que eu falei lá no começo? Jesus não poupou Pedro do teste. Mas sabe o que é mais lindo? Que Jó, passando pelas piores perdas da sua vida, perdendo todos os bens, sua família, seus filhos. Irmãos, ele perdeu até a saúde. Naquele momento, a sua esposa falou assim: por que você não abandona Deus, amaldiçoa Deus e morra? Ou seja, acaba com a sua vida. Sabe o que ele falou? Mulher, você está falando como louca, porque você acha que eu vou aceitar só o bem e o mal eu não vou aceitar? E ele então não pecou com as suas palavras, é isso que diz a Bíblia, ou seja, ele não blasfemou contra Deus. Irmão, sabe o que o diabo mais quer? Sabe qual que é o maior objetivo dele? É que você se volte contra Deus, é que você comece a pensar assim: Deus não me ama coisa nenhuma, Deus não está nem aí para mim, se Deus ouvisse minhas orações mesmo eu não estava passando por isso. Irmãos, o inimigo quer que você fique tão frustrado, tão desanimado com a vida, que você se volte contra Deus e você começa a duvidar do amor dele. Sendo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Deus já provou o quanto ele nos ama ao enviar Jesus para morrer por nós pecadores. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, entendeu? Mas Jesus morreu por nós na cruz. Olha que amor, irmãos. Jesus nos substituiu lá na cruz. Era você e eu que deveríamos estar lá, assim como Barrabás. Nós éramos os criminosos, nós éramos os que mereciam o fogo do inferno, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Escreva aqui nos comentários: eu sei que Deus me ama, eu agradeço a Deus pelo amor dele por mim. Amém? Glória a Deus. Então, o maior objetivo do inimigo é fazer com que a gente se volte contra Deus. E sabe o que você tem que fazer então? Você tem que dizer com a sua boca que você ama o Senhor, você tem que profetizar bênçãos. É no pior momento da sua vida que você tem que falar como Davi, lá no Salmo 118, se eu não me engano, versículo 17. Ele disse assim: eu não morrerei, pelo contrário, viverei e ainda anunciarei as grandes obras do Senhor. Amém? Eu me lembro quando eu estava passando o pior momento da minha vida, um deserto que não acabava nunca. E eu comecei a profetizar e eu dizia: eu não vou morrer nesse deserto. Pelo contrário, eu vou viver e eu ainda vou anunciar as grandes obras de Deus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje dizendo para vocês que Deus honra a nossa fé, Deus honra nossas palavras. Amém? Olha, eu estou aqui anunciando as obras de Deus para você, mas por muitos anos da minha vida não foi assim. Foi uma batalha, tudo que eu enxergava na minha frente era como uma fumaça, sabe? Eu vejo que o inimigo, irmãos, ele é como... Lembra aqueles ninjas que a gente assistia na televisão, nos desenhos ou nos filmes? O ninja, ele joga uma bomba assim, ó, e solta uma fumaça enorme. E aí você não enxerga nada, sabe, na sua frente. Assim também é o inimigo, irmãos. Ele coloca uma fumaça na sua frente, parece que você não enxerga nada de bom. Você não enxerga nada que possa te dar esperança. Mas se você estender as suas mãos pela fé, você vai tocar em Deus, amém? Você vai tocar no Senhor. E eu quero só ler para você qual foi a declaração então de Jó, depois de toda a provação que ele passou. Presta muita atenção, Jó 19, o versículo 25 ao 27. Olha só o que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. O meu coração muito anseia por esse dia. Aleluia, amém? Irmãos, essa é a única coisa que Satanás não pode tomar, é a sua fé, é o seu coração firme no Senhor, amém? Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, irmãos, foi depois de toda aquela provação que ele começou a ver a Deus. E aqui ele começou a ver Jesus, irmãos. Jesus que ainda nem existia, nem tinha vindo ainda na terra. Mas ele falou: eu sei, um dia o meu Redentor vai se levantar e ele vai vir nessa terra. E eu sei que ele vai ressuscitar e eu vou ressuscitar com ele. Ainda que o meu corpo fique decomposto, eu creio, eu ressuscitarei e estarei com Cristo de corpo e alma. Amém? Porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele fez questão de mostrar para os discípulos: vejam, o espírito não tem corpo, mas eu tenho o espírito e eu tenho também o corpo. Então,
eu creio que nós também seremos ressuscitados e teremos um corpo glorificado. Vai ser um corpo totalmente preparado para a eternidade. Vai ser tremendo, irmãos. Nós não temos noção do que Deus está preparando para nós. Inclusive, a Bíblia diz em 1 Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, olha, nós não temos noção. Vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Então, irmãos, aqui a gente vê que Jó, ele não caiu. Mas em relação a Pedro, porque lembra no começo da mensagem que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a fé de vocês, mas o que foi que Jesus falou para ele? Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Olha que interessante, irmãos, eu começo a pensar na minha própria vida. O que seria de mim se não fosse Jesus orando por mim? Irmãos, eu confesso em vários momentos, a minha fé, ela estava por um fio. Quase eu me desviei, quase o meu coração se perdeu. Irmãos, seja pelo pecado, seja pelas lutas que eu passei, quase eu me afastei de Deus. E eu tenho certeza, hoje eu posso dizer para vocês, foi Jesus que estava orando por mim. Jesus intercedeu por mim. Interessante que Jesus intercedeu por Pedro mesmo antes da sua queda, mesmo antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. E o mais interessante é que Jesus já sabia disso e Jesus orou por ele. E ele falou: Pedro, quando você se converter de verdade, quando você se voltar para mim, aí você vai fortalecer os seus irmãos. Amém? Eu vou só ler para você uma passagem que está lá em Hebreus 7, 25. Olha só esse versículo, diz assim, ó: Jesus é capaz de salvar de uma vez por todas todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em favor deles. Amém? Irmãos, Jesus está intercedendo agora por nós. Olha, só por esse motivo, nós não temos motivo nenhum para querer desistir, abandonar a nossa fé. Nós só precisamos olhar para Ele, porque se nós estamos de pé hoje, é por causa das orações que Jesus tem feito todo dia pela nossa vida. Você não percebe, muitas vezes você não vai ver isso, mas você vai ver os resultados, o efeito disso na sua vida. Amém? Só o fato de você estar aqui firme ouvindo essa mensagem hoje é porque Jesus está querendo falar com você, Ele está querendo te encorajar. Glória a Deus. E Jesus, o interessante é que depois que Ele restaurou Pedro, porque Pedro ele negou Jesus e a Bíblia diz que Jesus só olhou para ele. Quando Cristo olhou para Pedro, aquele olhar, irmãos, ele penetrou no mais profundo da alma de Pedro. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele saiu pelos cantos chorando e chorando e chorando. Mas depois Jesus restaurou ele. E Jesus ainda falou: olha, depois que você se voltar para mim, você fortalece os seus irmãos, tá bom? Olha que interessante, Jesus, ele deu esse ministério para Pedro de cuidar da igreja do Senhor. E Pedro começou a usar as suas feridas, aliás, as suas cicatrizes, para curar os outros. Amém? Eu falo cicatrizes porque quando Deus ele permite que você seja ferido, até mesmo lá em Jó 5,17, diz que Deus ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Ou seja, quando Deus permite a ferida, é para depois Ele curar. E depois que Ele cura, fica uma cicatriz. Isso mesmo. Você olha para aquilo, para aquela parte do seu corpo, para aquele momento da sua vida, e você sabe o que você passou, mas você não sente mais dor, porque Deus já cicatrizou. Aleluia! Então eu quero orar por você agora nesse sentido, para Deus cicatrizar feridas. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda tá doendo, tá machucando, mas Deus, Ele vai te curar completamente e vai ser um grande testemunho. Assim como Jesus fazia questão de mostrar as marcas nas mãos, no pé, a marca aqui, ó, do lado do seu corpo, Jesus fez questão de mostrar que aquelas cicatrizes é para que a gente nunca duvide do amor de Deus por nós. Ele é fiel, Ele nos ama e no final das contas tudo vai dar certo. O final vai ser feliz com Jesus no barco na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Olha, eu vou ungir minhas mãos com óleo e eu quero muito que você compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Irmãos, tem muita gente passando por lutas, muita gente sofrendo, e você pode ser tremendamente usado por Deus na vida delas. Amém? A glória vai pertencer sempre a Deus, mas Ele vai te dar um galardão lindo, porque
Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam e creem que Ele existe. Amém? Glória a Deus. Olha, já ungi minhas mãos. Eu quero que você feche os seus olhos e no final não saia desse vídeo. Compartilhe, envie para o máximo de pessoas. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra abençoada. Oh, meu Deus, como é bom ouvir a Tua voz. A Tua palavra nos renova, Senhor. A Tua palavra é fonte de vida. Ela é fonte de esperança, meu Pai. Quantos aqui chegaram hoje, ó Deus, cansados, sobrecarregados, mas hoje o Senhor está demonstrando o seu amor. Hoje o Senhor falou com essas pessoas de uma maneira íntima, especial. E eu te agradeço, Deus, porque é no momento da maior dificuldade, no momento do pior deserto que estamos passando, é que o Senhor nos carrega no colo. Muitas vezes, meu Pai, nós até chegamos a duvidar de que o Senhor está conosco. Por isso te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa falta de fé, pela nossa fraqueza. Nós não somos nada, Senhor, nós não merecemos nada, mas o Senhor nos ama. E eu te peço aqui agora, ó Deus, que o Senhor continue cuidando do teu povo. Interceda por nós, Jesus. A maior intercessão de todas é o Senhor nos dando livramentos, é o Senhor pedindo ao Pai que nos abençoe. Ó Senhor Jesus, eu te agradeço porque por muitas vezes a minha fé esteve por um fio, quase que eu me desviei, mas o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor, por me convencer de que o pecado faz mal, o pecado nos leva à morte e que o único caminho saudável e que trará a verdadeira felicidade é estar em santidade, é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos. Se houver feridas emocionais, cura, Senhor, faz a obra completa. Se houver feridas físicas, doenças no corpo, diagnósticos médicos, Pai, em nome de Jesus, traga a cura completa. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe sucumbir diante de tanta pressão, de tanta dor. Senhor Jesus, tira agora, Senhor, toda dor, toda aflição, todo flagelo. Jesus, cura, Senhor, este homem e esta mulher. Eu estendo as minhas mãos para eles e pela fé eu creio que o Senhor está ungindo com o óleo. Eu creio que esse óleo do Espírito Santo está sendo derramado sobre essas pessoas. Eu creio, meu Pai, que os anjos estão fazendo a cirurgia. Eu creio que o Senhor está trazendo a cura porque Tu és o médico dos médicos. Ó, meu Deus e meu Pai, tira tumor, tira câncer, Senhor, tira dor de cabeça, dor no estômago, dor nas pernas. Em nome de Jesus, saia dessa vida agora. Em nome de Jesus, bata em retirada, seja expulso da vida dessa pessoa toda doença. Em nome de Jesus, eu expulso na autoridade do nome de Jesus toda enfermidade que os médicos não conseguem encontrar uma cura, toda enfermidade que tem atormentado essas pessoas. Em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Ó, meu Deus e meu Pai, completa essa cura, Senhor. Faça o milagre acontecer, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo. Traga salvação, cura, perdão e libertação. Ó, meu Deus e meu Pai, cumpra, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, que em Teu nome expulsaremos demônios, curaremos enfermos. Jesus, cura, Senhor, cada uma dessas vidas aqui hoje e opera grandemente na vida delas. Que elas sintam um renovo agora, que elas sintam a paz do Espírito Santo e que nunca mais elas voltem a ser as mesmas pessoas. Que fique apenas o testemunho, as cicatrizes para mostrar aquilo que o Senhor fez na vida delas. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por toda a bondade, pela tua fidelidade e pelo seu amor sem fim.